Paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos, amém? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade. Glória a Deus por este novo dia que o Senhor nos concedeu, glória a Deus por esta oportunidade, que o Senhor abra os nossos olhos neste dia para reconhecermos as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. A palavra do Senhor diz para a gente reconhecer os feitos do Senhor, para a gente ser grato àquilo que Ele tem feito na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Então que o Senhor derrame em nós, pelo Espírito Santo, amor, para que a gente venha agradecer ao Senhor, para que a gente venha ter sensibilidade nos detalhes do dia a dia, na vida, no cuidado, no zelo, o que Ele tem feito por nós. Amém? Louvado seja Deus. Tem uma palavra da parte do Senhor neste dia, para compartilharmos juntos, para aprendermos juntos, para sermos ensinados pelo Senhor, para sermos edificados, fortalecidos, porque nós precisamos ser fortalecidos, ensinados, instruídos pelo nosso Pai Celestial. É o Senhor quem nos sustém a vida, amém? A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, em João 4:34, onde Jesus disse aos discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando nós falamos de comida, meus irmãos, de forma literal, um alimento sólido que nos sustenta, que nós nos alimentamos, que nos traz nutrientes, falamos, para suster o nosso corpo. Mas aqui Jesus ele estava falando de forma espiritual para os seus discípulos não entenderam. Mas Jesus estava falando que o que alimentava ele ali era a vontade do Pai. O que alimentava ele era fazer aquilo que o Senhor tinha designado para que ele fizesse. E Jesus, meus irmãos, nós sabemos que o Senhor estava ungido pelo Espírito de Deus. É tanto que em Isaías 11, o Senhor nos fala da unção do Senhor Jesus Cristo, uma da unção do Senhor Jesus Cristo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de entendimento, do temor do Senhor. Então Jesus ele estava ungido. Ele tinha esse espírito de conhecimento, de fortaleza, de entendimento. Lá em Lucas 4 também fala sobre uma outra unção que o Senhor Jesus, o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, curar os quebrantados de coração, proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, sobre Jesus havia unção de sabedoria, de fortaleza, de conhecimento, de entendimento. E com essa unção havia um propósito. Para que Jesus veio? Libertar os oprimidos, os cativos, evangelizar os pobres, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então havia unção, havia um propósito. Jesus havia sido designado para fazer a vontade do Pai e ele tinha consciência disso. Ele fazia tão somente a vontade do Pai. Havia uma unidade, uma unificação, não existia dois caminhos, dois pensamentos, havia unidade. Ele e o Pai era apenas um. E o que essa palavra nos traz hoje, meus irmãos? O Senhor nos traz para hoje, para que a gente venha ouvir essa voz, para que a gente venha ter essa unidade com o Pai, para que a gente venha estar próximo do Senhor, para que a gente venha estar realmente vivendo o reino de Deus. O ser humano, nós temos as nossas limitações, as nossas fraquezas. Nós precisamos ser trabalhados com isso. E quem é que nos convence? O Espírito Santo, meus irmãos, através da palavra. Você tem a sua comunhão com o Senhor, eu tenho a minha comunhão com o Pai. Não sou eu que vou dizer o que você precisa, mas o Espírito Santo no teu secreto, no teu coração. Por que nós precisamos dessa unificação? Porque o próprio Espírito Santo nos instrui, o próprio Espírito Santo nos dá discernimento do que nós precisamos fazer, do que nós precisamos tirar, do que nós precisamos renunciar, do que nós precisamos, o que o Senhor tá pedindo para cada um de nós. Nós estamos fazendo aquilo que realmente o Pai está pedindo que nós façamos. O Senhor Jesus nos fala, o meu amigo é aquele que faz o que eu lhe ordeno.
Então, para a gente ouvir a voz do Senhor, nós precisamos dessa unidade. Para a gente ouvir a voz do Senhor, nós precisamos desse diálogo com o Espírito Santo. Então, mais uma vez, eu trago essa palavra aqui. O Senhor Jesus diz: a minha comida, o que me alimenta, o que me sustenta, né, era fazer a vontade do Pai. E essa é a mesma razão nossa, meus irmãos. É o Senhor que nos sustenta segundo a tua bondade e a tua misericórdia. E estamos aqui nesse processo, nessa caminhada para resgate de salvação. E com isso o Senhor também nos quer nos dar uma vida abundante, mas nós conseguimos viver essa vida abundante em obediência ao Senhor. Por isso que o Senhor nos dá a oportunidade do novo nascimento para que a gente venha viver esse reino por meio da obediência à palavra, né? Nós todos, a humanidade toda pecou, todos nós pecamos e nós, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós fomos resgatados. Temos a oportunidade de recebermos o arrependimento, sermos remidos, lavados, para agora então seguirmos uma vida segundo a vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? E nós precisamos ter esse discernimento, precisamos ser fortalecidos, precisamos de sabedoria, precisamos de conhecimento. A palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor nos fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Olha o que Jesus está falando. Se nós ouvimos a voz do Senhor Jesus, Ele conhece cada um de nós, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece o que nós precisamos, mas Ele também fala que as ovelhas dele seguem Ele, seguem o caminho que Ele quer que nós sigamos em obediência. O Senhor às vezes quer que a gente perdoe, quer que a gente ame mais, quer que a gente seja mais paciente, quer que a gente seja mais humilde, quer que a gente seja mais flexível, quer que a gente seja mais amoroso. Então o Senhor a todo tempo, meus irmãos, o Senhor está nos pedindo alguma coisa. Assim como um pai, eu não sei se vocês têm filhos, mas assim como um pai que quer criar o filho ali na obediência, que a todo momento está orientando, que a todo momento está exortando, nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais, né? Sensibilidade para estar ouvindo a voz do Pai, para que a gente venha ser guiados pela vontade do Senhor. E muito importante que o Senhor nos traz, meus irmãos, é o espírito de discernimento, de conhecimento. Quando 4 amigos foram levar um paralítico para que Jesus curasse, Jesus ali com o espírito de discernimento, Jesus falou: filhos, perdoados estão os teus pecados. E aquelas pessoas que estavam ali achou assim, começaram a murmurar, né, em espírito, o Senhor sondando ali, eles começaram a murmurar: como assim perdoar pecados? Justo porque os amigos foram para que ele curasse os paralíticos, mas aquela pessoa, aquele homem, ele estava precisando de perdão dos seus pecados, a sua alma estava enferma também. Mas Jesus, o que é mais fácil, perdoar ou dizer levanta e anda? E Jesus, depois que perdoa os pecados deles, pega o teu leito, levanta e anda. Então o Senhor quer nos dar também essa sensibilidade de discernimento, meus irmãos, de discernimento de espírito. Que a gente não venha ter só o entendimento natural, mas discernimento espiritual. O Senhor Jesus que sabia o que as pessoas ali estavam pensando, quem queria maltratá-lo, quem queria matá-lo, sabia as murmurações do coração. E o Senhor, Ele quer nos dar também discernimento para que a gente venha estar conduzido pela vontade do Senhor. A palavra do Senhor diz que porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. É isso que nos sustenta, meus irmãos, é o reino do Senhor. Quantas vezes, de acordo com alguns estresses, com as preocupações, com problemas ou dificuldades, tem pessoas que nem conseguem se alimentar, porque o que sustenta ela é realmente a estrutura espiritual que sustenta o ser humano é a paz, é a alegria, né? Então precisamos levar em conta que primeiro a nossa estrutura é espiritual, é isso que o Senhor Jesus nos traz para hoje. Primeiramente, ser alimentado pelo Pai, ser alimentado pela vontade do Senhor, e essa oportunidade que o Senhor nos dá hoje, amém?
Louvado seja Deus, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos porque as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, que o Senhor mais uma vez nos instruía. Pai, eu te peço neste dia misericórdia, Senhor. Derrama amor, meu Pai, pelo teu Espírito nos nossos corações, para que a gente venha ouvir a tua voz, para que a gente venha estar fazendo aquilo que o Senhor tem nos ordenado, Senhor. Nos fortaleça, Pai, nos ajude a renunciar a nós mesmos, em nome de Jesus Cristo. Nos guarde, nos proteja para viver o teu reino, em nome de Jesus Cristo. Nós bendizemos, Pai, em teu nome, em nome de Jesus Cristo. Todos aqueles, meu Deus, que estão perto de nós, meu Deus, que estão longe, que eles sejam abençoados, que eles sejam libertos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Conheçam a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nos ajude a amar, a perdoar, Senhor, a sermos mais humildes, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, em nome de Jesus.